Então, Cascavel, desde 1920, ele tem uma história forte, vamos dizer assim. A partir de 1920, com a Revolução de 24, nós temos ali o Cascavel Velho, que abrigou o exército, que veio para cá também, na abertura de estradas. Sim, Cascavel era uma floresta de araucária, né? Então não existia nada, né? Muita madeira de lei. Nós começamos com o primeiro ciclo econômico de Cascavel, que foi a erva mate, a nativa. Ela estava disponível. E também eu lembro muito da questão das obragens. Então, Cascavel existia a questão dos indígenas, que nós não podemos esquecer, os argentinos, paraguaios e as obragens que também trabalhavam com a questão da erva mate e, na consequência, com o ciclo da madeira. E o que atraiu todas essas famílias para Cascavel foi em busca de um sonho, de um projeto de vida para cada um, buscar terras, né? Na época as terras eram devolutas, pertenciam ao Estado, e essas famílias começaram a vir para Cascavel para um futuro melhor, né? Então, a nossa cidade atraiu inúmeras pessoas, existiu muitos conflitos também de terras, jaguncismo, muitas coisas não tão agradáveis na nossa história, né? Então, teve muitas famílias que perderam suas vidas, teve derramar de sangue, prostituições, muitas coisas que nesse cenário da época de Cascavel, nesse contexto histórico, ocorreram. E a abertura das estradas, né, a gente sempre imagina Cascavel um nada, não existia nada, existia só o quê? Uma terra com muitas araucárias, uma floresta de araucária e também as madeiras de lei. Isso atraiu muitos moradores para abrir serrarias, esses colonos que vieram para Cascavel, além de ter um pedacinho de terra, faziam o plantio do milho, criação de suínos, então era uma coisa muito simples e que começou um pouco também ali no Cascavel Velho, que era um ponto de passagem de pessoas por causa da questão da água, né? Então o rio Cascavel, quando você chegava até esse espaço que era totalmente uma mata, tinha o rio Cascavel. Então eles colocavam ali seus animais para tomar água e também para o ser humano. E tudo isso eu fico imaginando como uma cena de filme, a história de Cascavel, né? Ela iniciou com esses pioneiros, assim que foi desenvolvendo a nossa cidade, né? Então era tudo por trilhas, aberturas de passagem, né, dessas carroças. Então esses pioneiros vieram para cá para conseguir algo melhor, né? E a questão da terra chamou muita atenção. Isso no contexto da imprensa de Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel se destacava porque tinha muita propriedade aqui para serem requeridas. Então nós temos ali a Praça do Migrante, ela representa muito a questão dos pioneiros. Cada rampa representa esse público, esses pioneiros que vieram para cá, essa frente migratória, de sulistas que vieram do Rio Grande do Sul, de Guarapuava, de Santa Catarina. Então é representada naquela rampa a partir dessas pessoas, dessas famílias que vieram para Cascavel. Muitos vieram de carroça. Então, tem os pioneiros aí que contam. Seu Picharca, por exemplo, tem uma réplica lá, né, dessa época, e eles contam que era dificuldade. Então, não tinha muita coisa para trazer para cá. Colocava em cima também do caminhão pouca coisa e vinham para construir um futuro em Cascavel, iniciar a vida, porque onde estavam não tinha mais um futuro, né? Então, os pioneiros contam muito essa trajetória deles de luta, de busca por uma terra melhor, e Cascavel foi o lugar. Começou, na verdade, a questão de fazer pequenas choupanas ou casinhas simples, né, a partir da madeira, porque o ciclo econômico mais forte de Cascavel realmente era a madeira, então era feito com tabuinhas lascadas, né? Tem toda essa questão das casinhas feitas em madeira pelos próprios pioneiros. E assim começou a vida deles aqui em Cascavel. Então eu percebo que a história de Cascavel ela é muito masculina, muito machista talvez. E a mulher ela estava ali presente, ela veio para Cascavel junto com seus maridos, enfim, outras perderam
seus maridos e sempre trabalhando na questão da educação, ajudando a construir escolas, igrejas e o protagonismo das mulheres em Cascavel. Eu lembro muito da questão das corridas. Em 1970, corridas de Kombi, corridas em que as mulheres também participavam. Nós temos fotos ali no museu que comprovam isso. A mulher caçadora, né? Então ali caçando, ajudando o sustento da sua família em casa. Assim como outras mulheres que se destacaram na nossa cidade e que não é contada a história delas, né? A Lídia Lucchesi tem uma foto. Ela era uma poeta, uma pessoa apaixonada por Cascavel, trabalhava nos Secos e Molhados, que era da família, e tem uma foto que me representa muito essa questão do empoderamento feminino. Uma mulher de bicicleta na Avenida Brasil, de calça, né? Então ela ia contra aquela época que se você podia só usar vestidos e a roupa feminina. Ela estava na contramão, vamos dizer assim, de calça. Ali na Avenida Brasil aparece o primeiro grupo escolar, aparece a delegacia, a primeira delegacia. E tudo isso no contexto antigo de Cascavel, né? Então é impressionante a história e a luta das mulheres em Cascavel que precisa ser contada. Então, Cascavel, a partir de 1951, 14 de novembro de 51, ela é emancipada de Foz do Iguaçu e a nossa cidade ela se torna um município. A primeira eleição é interessante contar que teve dois candidatos, José Neves Formigueri e o Tarquínio Joslin dos Santos, e um dia chuvoso teve a primeira eleição em Cascavel. E ele esqueceu de votar o Tarquínio, porque estava chovendo, foi buscar seus eleitores, na época era tudo no papel, e ele acabou não votando e perdeu as eleições para o José Neves Formigueri, que foi o primeiro prefeito da nossa cidade. Assim, antes, claro, teve subprefeitos que ajudaram nessa questão da nossa cidade também, mas esse é um fato curioso, além de outros, que a cidade tem para contar. O primeiro grupo escolar de Cascavel se chama Eleodoro, hoje, né? Então a gente vê pelas imagens, pelas fotos, pelos livros, que ali começou o primeiro grupo escolar de Cascavel. Com certeza teve a ajuda de professoras, porque existia muita questão das professoras que vinham para Cascavel, as mulheres eram batalhadoras nessa área, e começaram ali o primeiro grupo escolar. Também no Cascavel Velho, eu lembro que tem, agora eu não lembro o ano, a Irene Hickler, que é uma outra escola do município, que foi uma das primeiras da nossa cidade, e aí começou a questão da educação. Então, falando um pouquinho sobre o patrimônio velho na Avenida Brasil, que começa na Rua 7 de Setembro, em sentido à Prefeitura, ali no ponto do Marco Zero, na Brasil com a Pio XII, nós temos a Praça Getúlio Vargas. Então, ali era a primeira pista de pouso de Cascavel, chegando até próximo à Prefeitura, o campo de aviação. Então, inúmeros aviões pequenos começavam a pousar nesse espaço, que era pura terra. E eu lembro de pioneiros contando que eles cuidavam, né, desse espaço, né, e nunca tinham visto também um avião em Cascavel, e eles achavam, mas como que um avião assim acaba ficando no ar, né? Eu lembro de uma entrevista do seu Jonato, ele já é falecido, um pioneiro, contando esses detalhes desse campo de aviação que ficava naquele espaço ali. E no museu tem várias fotos que comprovam isso. Aí sobre a outra pergunta que você falou. Distrito Policial. O Distrito Policial, então o Sandálio dos Santos era um escrivão e o primeiro delegado de Cascavel, ele também na época foi nomeado através de Foz do Iguaçu, ainda antes da emancipação política de Cascavel. E ali tinha a primeira delegacia, bem no centro, nesse patrimônio velho, onde ficava também o grupo escolar, a delegacia, o correio, que é importante, são coisas que são marcantes na história de Cascavel, que começou esse núcleo urbano ali
na Brasil com a Pio XII. Por que leva o nome dele, a biblioteca? Então, ele foi homenageado à Biblioteca Pública porque ele, além de escritor, de uma pessoa que gostava muito da leitura, era delegado, era escrivão, acabaram fazendo essa homenagem ao Sandálio dos Santos, que hoje leva o nome da Biblioteca Pública Sandálio dos Santos. Sim, o Centro Cultural, então, ele é o primeiro espaço dedicado à cultura e à história de Cascavel. Ali começou a Biblioteca Pública, na época, isso em 82, e depois ela foi transferida para um prédio que está hoje, que também foi prefeitura, foi a segunda prefeitura, se eu não estou enganado, e também foi adaptado para o Museu de Arte, né? Então, a Secretaria de Cultura, ela iniciou ali na Biblioteca Pública hoje, e também a questão do Museu de Arte. E a história de Cascavel ela é brilhante nessa área artística e cultural com o Centro Cultural. Ali é o berço da cultura, ali onde começou os festivais de música, de teatro, de cinema, e a questão também das artes plásticas, o fomento à cultura e aos artistas de Cascavel que foram projetados para o Brasil e para o mundo. Então, tem inúmeros deles que passaram ali pelo palco do Cine Teatro Coliseu. E hoje é um espaço totalmente revitalizado, na qual fica o Museu Histórico, Celso Formiguera Esperança, que é de 1976, ligado à história do município, com todos os objetos, os cenários que tem ali. O Museu da Imagem do Som, que foi criado em 88 pelo fotógrafo Chico Tebaldi e que também está sendo preservado ali naquele espaço. Então, o Centro Cultural ele é fundamental para a nossa história, para os artistas que começaram em Cascavel. E assim, depois, claro, o Teatro Municipal, que foi inaugurado e está aí para contemplar a nossa cultura, para fomentar a economia, os artistas e todas essas áreas da cultura. Tem muitas histórias. Agora, contando, eu lembrei de uma história engraçada que o seu João Batista me contou, falando da primeira delegacia, porque eles ficavam presos ali naquele espaço da delegacia, era toda de madeira. E ele pediu para o filho buscar um machado ou alguma coisa assim para ele poder tirar aquela madeira e fugir, porque ele estava preso nesse espaço da delegacia. Então, são várias histórias de dificuldades, de coisas que chamam a atenção. Outro fato interessante era a energia elétrica em Cascavel. Era gerada por motores e tinha um período para terminar essa energia. Então, são fatos históricos que marcam a história de Cascavel. E a usina do Melissa, ela foi inaugurada em 1962. E o seu Dércio sempre conta que a usina do Melissa, então, ela trouxe à luz a energia elétrica para a cidade, e antes era tudo com candeeiro, com lampião, com vela, e também esse motor que tinha um período para terminar. Então, até as festas, elas tinham horário para terminar devido à questão da energia que não existia. Cascavel, ele é um lugar privilegiado, né? Um entroncamento onde as pessoas acabam passando pela nossa cidade e ficando, né? Então, eu acredito assim que a partir das famílias que vieram para Cascavel, da educação, da construção das primeiras escolas, da igreja, cada um com a sua religiosidade, vamos dizer assim, começaram a marcar esse lugar. Os comércios, os primeiros, os hotéis que tinham em Cascavel, o Americano, o Hotel Martinique, o Hotel Gaúcho, eram espaços que começaram grandes, eles tinham uma arquitetura interessante, né? Então, eu acredito que a partir desse pontapé inicial de Cascavel, dessas famílias que vieram para cá, e tudo começou, e a cidade começou a se desenvolver, a crescer, porque teve um povo que veio para cá para trabalhar, para abrir fronteiras, para abrir estradas, né? Então, toda a dificuldade dele, as dificuldades desses pioneiros, hoje nós podemos ver Cascavel com um futuro, e um futuro brilhante, né? Onde eu acredito que
no máximo 10 anos, Cascavel vai ter mais de 500 mil habitantes, é uma cidade próspera, que trabalha com tecnologia, o show rural é um exemplo, vai para o mundo todo, o autódromo, as avenidas, né, essa questão da mobilidade urbana, são coisas que chamam a atenção em Cascavel, porque nós, através do museu nós atendemos essas pessoas e elas falam, nossa, Cascavel é tão organizado, urbanamente falando, né? A gente acha tão bonita e limpa essa cidade. E é uma coisa que eu comecei a refletir, realmente é isso. Né? Iniciou ali com esses pioneiros e hoje nós temos um povo aguerrido, né? Que trabalha, que busca. E essa cidade é maravilhosa. Eu sou adotada aqui como Cascavel, né? Eu amo essa cidade, e amo trabalhar com os pioneiros, com as histórias. Tudo isso me faz uma pessoa, sabe, que acredita que está fazendo algo bom para Cascavel. Reconhece esse passado, valoriza esse presente e com toda certeza nós vamos ter uma história para mostrar para as pessoas, para as futuras gerações. Então, o jagunço existiu muito em Cascavel, então nesse período de disputas de terras, existiam os poceiros, que eram famílias que tinham uma área ali e esses jagunços eram pagos, né? Eles eram contratados, eram pistoleiros e eles tiravam aquelas famílias de cima daquela terra, queimavam as choupanas, as casas e elas tinham que sair. Mas tudo tinha um interesse de famílias que precisavam e queriam aquele espaço, aquela terra, né? Então, Cascavel ela foi muito sangrenta e isso está nos jornais, está na história, né? Então os próprios pioneiros acabam não falando muito sobre isso, mas ali no contato dia a dia a gente tem várias histórias que mostram que Cascavel teve essa questão dos jagunços, de matança em Cascavel, matavam nas ruas e hoje nós temos uma cidade totalmente transformada, mas foi um período sombrio da nossa cidade. Então, tinha os secos e molhados, na época era um comércio simples, onde vendia a querosene, a banha, os produtos todos a granel, né? Eu sempre converso com as crianças, a partir das visitas mediadas ali, que era tudo no peso, como se fosse hoje os celeiros, né? Então, para eles imaginar como que era a simplicidade. E a industrial, a comercial, a Copal, era uma das maiores que tinha em Cascavel e que vendia de tudo. A querosene, o tecido. Então, as mulheres ajudavam muito também nessa questão de fazer a costura das roupas. Então, nesse lugar, eles vendiam as fazendas, que eram o tecido para fazer em casa as roupas das crianças. E eram todas iguais. Tem uma foto em específico no museu que tem todos os filhos, aproximadamente 8 a 10 filhos, e todos com a mesma roupa. Né? Então, você consegue conciliar e ver que a história que é contada, você consegue essa representação através da fotografia. Então, eu acho isso fascinante. As corridas de rua começaram em 1966, na Rua do Rosário, na Avenida Brasil, daí tem até o mapinha que foi feito, não tinha proteção nenhuma, as famílias iam porque era uma das maneiras de você ter um lazer, né, ter alguma coisa para ver, e também tinha as corridas a cavalo, né, corridas de cavalo, as corridas de rua, de Kombi, tudo isso antes da inauguração do Autódromo Internacional Zilmar Belks. Então isso surgiu nas nossas ruas de Cascavel, por isso que a nossa população gosta bastante da velocidade. Acredito que a Avenida Brasil ela foi palco várias vezes de corridas de rua, corridas de Fusca, de Kombi, pé de bode e vários outros que eram uma atração da nossa cidade. Isso movimentava muita gente na época? Com toda certeza, tem várias imagens que mostram um público bem grande e também não existia uma segurança para o piloto e muito menos para quem estava ali vendo essas corridas nas ruas de Cascavel com muita poeira e muita terra. A primeira capela de Cascavel é a Igreja Nossa Senhora Aparecida,
que hoje está a Igreja Santo Antônio no mesmo lugar, nesse patrimônio velho. Por que eu falo patrimônio velho? O patrimônio novo da Rua 7 de Setembro, em sentido onde está hoje a catedral, a igreja matriz, ali foi desenvolvido um pouco depois, né? Então, essa parte urbana de Cascavel se desenvolveu ali nas mediações da Praça do Migrante, da Praça Getúlio Vargas e o Marco Zero. E as igrejas em Cascavel, então, devido a toda essa questão da religiosidade das famílias, a Igreja Santo Antônio, a igreja tinha também, em 1959, eu esqueci agora, a igreja, a Festa dos Motoristas, que começou em 1959, né? Quer dizer, essa questão da religiosidade das famílias ajudou muito Cascavel. E a Igreja Santo Antônio, ela também passou por várias fases, tem uma história já feita ali pela comunidade, contando como que foi esse desbravamento, toda essa questão de estrutura da Igreja Santo Antônio. A Igreja de Nossa Senhora de Fátima, que é de São João do Oeste, que todos se enganam que ela foi feita em Cascavel, ela é de São João do Oeste, ela foi feita por famílias pioneiras de lá, poloneses, ucranianos e italianos, mais poloneses, e foi trazida para Cascavel em 92 para ser um patrimônio histórico de Cascavel, foi colocada ali e reconstituída toda ela no Lago Municipal, né? Então ela faz parte daquele cenário. Hoje ela está desmontada porque teve uma queda de uma árvore e ela vai ser remontada novamente porque faz parte do nosso patrimônio histórico, é um dos únicos poucos vestígios que nós temos desse ciclo da madeira em Cascavel. Então tem a história de Cascavel, ela conta ali que teve um grupo de professores, pessoas que eram ligadas a esse movimento da educação e do ensino e queriam uma universidade para Cascavel e região. Então iniciou a fundação primeiro, que era a FUOP, em 1971. Depois, em 72, a FECIVEL, que é a Faculdade de Ciências, Letras, eu sempre esqueço, que é a nossa FECIVEL, e após isso somente a questão da estadualização da UniOeste. Então, a história é muito bonita de pessoas, de professores, homens e mulheres que ajudaram no ensino em Cascavel e hoje é uma referência para todo o país a questão da UniOeste. Cascavel, na década de 1970, ficou extinto a questão do ciclo da madeira. Aí inicia então a mecanização, a agricultura e depois entra a questão das cooperativas, o show rural, ele começou pequeno e tímido, mas hoje projeta Cascavel com tecnologia, com o agronegócio, com todas essas esferas da nossa agricultura e da modernidade. Eu digo que Cascavel é um exemplo para Cascavel, para o estado, para o Brasil e para o mundo. Então hoje o show rural ele representa muito a nossa pujança, a nossa luta para mostrar que realmente Cascavel tem pessoas que realmente buscam isso no agronegócio, no show rural e mostram muito a nossa tecnologia. Então esse é um trabalho que eu faço com muito carinho, muito respeito pelas famílias, pelo nosso passado que foi difícil, pela manutenção de toda essa história do município nos dias atuais e com certeza através do museu, através da preservação da nossa história, é possível mostrar como será Cascavel para as futuras gerações. É um prazer ajudar, colaborar com a nossa história através desses registros históricos, desses personagens, desses pioneiros que fizeram a nossa história. Qual que é a sensação de fazer parte disso, de registrar? Eu acredito que é um trabalho fundamental para a nossa história. Eu me sinto acolhida por Cascavel. Eu tenho até uma poesia que fala que eu sou tida como filha de Cascavel, né? E tem um propósito nisso de preservar, valorizar e com certeza ter essa história contada ali através desses personagens
e eu me sinto muito honrada de poder fazer parte disso. E sendo uma mulher, ainda mais, porque a história de Cascavel ela precisa ser contada sob o viés das mulheres que ajudaram muito nessa cidade e ainda está por vir um livro que futuramente eu pretendo escrever. Cascavel, não, na minha percepção, é uma cidade exemplo, é uma metrópole, é um lugar muito valoroso, muito rico, não só o soja, como a agricultura, o show rural, o automobilismo. É um lugar turístico também, que as pessoas vêm para Cascavel para visitar os museus. Tem toda essa representação artística nas ruas. A arte ela é muito presente também na nossa cidade e, com toda certeza, é uma cidade que é um orgulho. É um orgulho fazer parte de tudo isso, né? Então, eu sou apaixonado por Cascavel, não quero mais sair daqui e vejo uma cidade muito grande e próspera.